Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro peço já desculpa pelo óculos e tudo, mas é que o óculos evita ficar fazendo aquelas caras que eu fico fazendo assim, ó, quando eu tô sem óculos e fica horroroso, eu sei. Então por isso eu dou óculos, então vocês me desculpem. A mídia, ela tá dando muito pouca atenção pro fato do Bolsonaro estar no Japão, depois ele vai pra Coreia amanhã. Ele para ver como é que funciona o sistema de educação nesses dois países, né? Ele quer estudar mais profundamente para quando ele for eleito ele poder aplicar isso aqui no Brasil. O que vai ser um choque para muita gente, criança de 6 anos, sabendo fazer conta matemática ao invés de dançar funk. Mas garanto que a gente se acostuma facilmente com isso. Bom, vocês viram a recepção que Bolsonaro teve? Centenas de pessoas foram receber ele na estação de Hamamatsu. Ai, gente, desculpa, eu não sei falar, então vocês me corrijam aqui nos comentários sem problema nenhum, pode corrigir à vontade. Mas Hamamatsu é uma cidade a oeste do Japão. Lá tem mais ou menos de habitante 9.200, parece que é 9.260 brasileiros, e lotou. Os japoneses que moram lá ficaram tão surpresos, os que não conhecem o Bolsonaro, os japoneses mesmo do Japão, que acharam que tinha uma celebridade nessa estação de trem quando viram aquelas centenas de pessoas gritando mito. Teve uns que gritaram 1, 2, 3, 4, 5 mil, eu quero Bolsonaro presidente do Brasil. Tem outros que estão com título de eleitor em dia para poder votar no Bolsonaro. A princípio as pessoas estão adorando as palestras dele. Amanhã ele vai para a Coreia do Sul também para estudar um pouco do ensino. Agora, que presidente que fez tudo isso? Ele já foi para Israel, agora Japão, depois Coreia, ele já viajou para outros lugares, é que agora eu não me recordo, com o dinheiro do próprio bolso. Vamos deixar isso aqui muito claro, tá? Para não ter confusão, com o dinheiro do próprio bolso, ele está viajando para se aprofundar no que há de melhor em cada país para poder aplicar aqui no Brasil. E aí eu pergunto o seguinte, a minha mão tá machucada, enfim, então ignorem isso aqui. Enfim, que presidente que fez isso? Nenhum presidente fez isso. E quando as pessoas adoram vir aqui nos comentários e falar assim, Bolsonaro não entende de economia. Sério, Lula não sabe nem ler. E aí, vocês cobraram que Lula soubesse ler? Não, ninguém cobrou, né? Por quê? Porque era o Lula, o coitadinho, o pobrinho. Mas eu queria contar aqui pra vocês, antes de colocar o vídeo da recepção, eu vou botar 2 vídeos, um na sequência do outro, por isso que eu quero finalizar agora. Um é da recepção e o outro é da palestra. O da palestra tem 38 minutos. Depois eu vou colocar o link para vocês aqui também das matérias completas sobre a passagem dele lá no Japão, o que os japoneses acharam, o que falaram. Só clicar no link aqui embaixo. Mas enfim, Lula sequer sabia ler. Ah, mas Lula é pobre, vem de não sei da onde. Bolsonaro também. Vocês sabiam que Bolsonaro veio de um município chamado Ribeirinha? Que o pai dele era dentista por... esqueci como chama. Ele não tinha diploma, mas ele trabalhava como dentista até que começaram a chegar dentistas formados na cidade e ele foi alocado para protético. Então, o Bolsonaro também teve uma infância bem pobre, tá? Ele não nasceu rico, ele tem mais 5 irmãos, contando com ele são 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, viveram com muita dificuldade, com muita luta, inclusive, eu tava aqui dando uma pesquisada em umas coisas, e achei uma matéria da revista Crescer, em que destaca assim, mãe de Bolsonaro fala que o filho não costumava falar besteiras, né? Tirando totalmente do contexto, dando a entender que Bolsonaro, que hoje a mãe dele acha que Bolsonaro fala bobagem. E não é nada disso que ela fala.
Perguntaram como é que ele foi na infância e ela só elogia o filho, inclusive tem um parênteses na matéria que fala assim, ela chora, ela se emociona, fala assim, ele nunca foi te falar besteira, falando que na infância ele foi tão educado que sequer besteira ele falava. E aí deu essa frase de que ai, a mãe dele fala que hoje ele fala besteira. Mentira, a mãe dele nunca falou isso, tá bom? Então, povo, assiste aqui a recepção. Logo depois vai ter a palestra e aqui embaixo os links para vocês se aprofundarem. Não é muito grande o texto que eu fiz, até que curto, mas para vocês entenderem mais o que está acontecendo no Japão, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Obrigado, hein? Bom? Vai. Alô, obrigado. Que recepção boa aí, é? Bom demais, né? É assim que eu tô emocionado. Tudo bem? Lá na escola. Tira e passa. Outro. Só colocar duas aí junto aí. Com licença, um pouquinho. Tá verde aí. Não, tô vendo. Bolsonaro pro Japão! Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil! Eduardo! Torre de toque, obrigado. Seja bem-vindo, Bolsonaro! Vai dar solução pra nós. Cadê o da cabecinha? Esse homem aí que vai Cadê o irmão? trazer a esperança que foi roubada, foi tirada dos brasileiros. Bolsonaro! Bolsonaro! Deixa eu tirar uma foto do Bolsonaro, gente. Presente, pode levar. Presente do Bolsonaro. Pode tirar uma foto. Pega isso aí no jornal aí, professor Vila! A folha de São Paulo. Professor Vila! Professor Maria Piedade, esse vídeo foi especial para vocês, seus comunistas! Esse é Bolsonaro, vai ser o presidente do Brasil! Obrigado. Esse aqui é o comunista da Jovem Pan! Vocês que nos chamam de minoria! Está aqui! Bolsonaro, presidente! Só uma conta aqui. Não, tudo certo.
Aí, galera. Uma grande esperança chegando aqui no Japão pra gente, ó. Grande Bolsonaro. Presidente. Polícia Militar de São Paulo, presidente. Um abraço aí pro pessoal da Polícia Militar de São Paulo. São Paulo, aquele abraço aí. Valeu, presidente. Bolsonaro, presidente. Ô, Bolsonaro, tirar uma foto aqui. Mico! Tamo junto aí, Bolsonaro. Tira o vídeo? Vai lá. Mori, A criança. vai lá. Vai comer. Não tô conseguindo conectar com você. Ok. Vai lá, assume lá a câmera lá, Tata. Entra, pode entrar. Tá. Assume a câmera e já começa a filmar desde a porta de entrada. Tenta virar. E aí, pessoal, a comitiva está completa. Primeiramente, agradecemos ao deputado federal Jair Bolsonaro, deputado Luiz Nishimori, por essa honra de trazer a comitiva aqui para a nossa cidade, para o Izumi. Que compõe a comitiva, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também, muito obrigado. Deputado federal Onyx Lorenzoni, muito obrigado. Deputado estadual Flávio Bolsonaro, muito obrigado. Também o professor Abraão e Arthur de Bragança também estão presentes. Muito obrigado pela presença. O Gustavo... Não. Ok. Então receba com uma salva de palmas. Jair Bolsonaro. Provavelmente vai ficar um pouco difícil de focalizar eles aqui, porque agora eles vão tomar a cena. Mas ainda dá para pegar. A esquerda, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias. Para dar início ao nosso evento, eu passo a palavra para o deputado Luiz Nishimori, que é o presidente da Liga Parlamentar Brasil-Japão. Por favor, deputado. Boa tarde a todos. Bem animado, né? Boa tarde, gente.
Konnichiwa. Alguém que está? Muito bom aí. Bom, eu quero ser aí, a minha saudação vai ser bastante objetivo possível, mas eu não poderia me deixar aqui eu saudar cada um de vocês, amigos e amigas daqui da cidade de Uizumi, né? Pela primeira vez que eu estou passando por aqui. Quem trouxe eu aqui em Uizumi é o Bolsonaro, com certeza ele que me trouxe aqui. Então, agradecer você, agradecer o Makuta, a todos vocês que organizaram esse evento. Aqui aí o meu amigo Frank, tá o Nelson, o Sato e o Muranaga, todos eles estão aqui, dizendo a nossa alegria de estar aqui, nessa reunião. E agradecer cada um de vocês pela essa presença. Estou aqui com o deputado, lógico que o futuro presidente da República, pré-candidato a presidente, Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o Flávio também, aqui estava aqui, Flávio e o Bolsonaro, e o deputado estadual do Rio de Janeiro, é o Carlos Bolsonaro, e o meu amigo aqui, o grande comandante aí, o deputado Onyx Lorenzoni. Nós viemos aqui, na verdade, para conhecer a educação, quer dizer, aprender. Ele tem muito humildade e aprender a educação e inovação e a tecnologia do Japão, tá? Amanhã nós teremos um encontro no Ministério da Educação e também ele vai fazer uma palestra no Keidanren, que todos vocês conhecem, CNE, Confederação Nacional de Indústria do Japão. E mesmo logo depois, nós teremos um encontro com o deputado Takeo Kawamura e o vice-primeiro-ministro Taro Aso para trocar de ideia na questão da relação bilateral entre Brasil e Japão. Então, a viagem está sendo muito boa. Nós tivemos em Hamamatsu e tivemos como esta, encontro fantástico, troca de ideias, isso que nós queremos aqui, tá? Então, não vou alongar mais, só quero dizer o seguinte: o Brasil está difícil, realmente. Tem muitas coisas erradas. Temos que mudar o Brasil, tem que melhorar o nosso Brasil. Intenção nossa é isso, com certeza nós vamos conseguir fazer isso com o tempo. Na próxima, presidente da República é muito importante para o nosso Brasil. Está aqui o meu amigo, futuro presidente, pré-candidato a presidente da República. Muito obrigado. Passar o microfone para o deputado Onyx Lorenzoni, um gaúcho. O que você está achando? Bom, muito obrigado primeiro por todos vocês estarem aqui nesse final de tarde, início de noite. Essa é um momento muito rico para todos nós, na medida em que nós, desde hoje pela manhã, estamos conversando, aprendendo, trocando experiências com os nossos irmãos que estão aqui. Eu quero dizer duas coisas. E eu vejo muitas crianças aqui. Eu sou pai de 4 filhos meus e uma adotada. O Brasil é um país onde há muitas décadas um pai ou uma mãe não pode apontar para o presidente da República e dizer que ele deve ser um exemplo para o seu filho. Chegou a hora de mudar. Vocês vivem a experiência de viver num país irmão, mas que não é nosso. O sonho da volta está sempre dentro do coração da gente. Está falando um filho de imigrantes italianos de terceira geração. Eu compreendo isso, porque eu vivi isso na minha família. O que nós estamos tentando construir no Brasil, com esse homem que está aqui, é resgatar exatamente isso. Honra, orgulho, respeito, seriedade, honestidade, enfim, valores que são essenciais para a família e para uma nação. Ele é a nossa esperança. Cada um de nós pode contribuir para que essa esperança seja uma realidade. E ele aceitou vir à Ásia, ao Japão, à Coreia, Taiwan, para aprender
com países que construíram a partir da educação e da geração de nova tecnologia, futuro, emprego, renda, qualidade de vida. Nós, brasileiros, somos ricos, recurso mineral, água, território, mas nunca, nenhum governo olhou para os brasileiros com a esperança de que ali estava, naquele capital humano, o caminho para a prosperidade. Pois Bolsonaro vem aqui em busca disso, com humildade, com fé e com esperança no nosso país. Por isso, em nome da nossa comitiva, eu quero agradecer a cada um de vocês. Vocês também estão nos ajudando a construir esta história. Estão abastecendo o coração e a mente dele com o carinho que vocês trouxeram nesta tarde. Vocês têm certeza, nós vamos para uma guerra lá, mas vai ser a guerra do bem. Porque sempre, no momento que ele chegar à presidência, o Brasil vai estar acima de todos, de tudo, e Deus vai estar acima de todos. Até a vitória. Que a organização não vai dar muita oportunidade para... Como é que é boa tarde em japonês? Konnichiwa. Atari. Estou aprendendo um pouquinho também. Eu sou Eduardo Bolsonaro, sou o terceiro filho do Jair Bolsonaro. Então eu não sou o mais velho é o Flávio, depois o Carlos, depois sou eu. Em que pese a careca entregar um pouquinho. Tem mais dois menores. Né? Total de 5. Para não perder a conta, ele chama de 01, 02, 03, 04, 05. Gente, eu me apresento, estou no meu primeiro mandato. Então, se me apresento, eu sou formado em Direito pela FRJ, sou advogado, policial federal. Primeira lotação na fronteira com a Bolívia, depois de Guarulhos, em São Paulo. Não foi nada planejado, mas depois de passar no concurso e conseguir estabilidade, já que eu estava lotado em São Paulo, eu me candidatei por lá. Se meu pai fosse tão costa quente assim, eu estava no Rio de Janeiro, né? Mas naquele tempo, no governo do PT, se ele pedisse para ir para o Rio, era capaz de eu ir para a fronteira lá mais ao norte do Brasil, para caralho. Eu só aqui passo uma mensagem, já que o Onyx estava falando muito bem aqui no resgate da moralidade, que devido à intervenção federal no Rio de Janeiro, o general Augusto Heleno deu uma entrevista e ele falou o seguinte, né? Ele fez um elogio aos policiais brasileiros e falou que no Rio de Janeiro é diário a troca de tiro entre policiais e marginais. Então você tem que ter muita disposição, que o policial militar no Rio de Janeiro ele tem muita disposição, ele tem muita coragem, que não é qualquer um que bota a cara lá, o cara tá dando tiro de lá e você vai para cima dele ainda. Na Polícia Federal eu passei por isso uma vez. E nos Estados Unidos, nesse último ataque que teve lá, tem um relato de um policial que não conseguiu ir para cima do franco atirador, porque ele travou na hora. E ele complementou dizendo que é injustificável, mas que num país onde o primeiro ladrão começa pelo presidente da República, é difícil você exigir logo daquele que conta com os menores salários, os piores equipamentos, você exigir dele uma retidão. Repito, é injustificável e é reprovável. Mas no Brasil a gente vai tentar resgatar isso. Aqui nós não somos os paladinos da moralidade, não somos os intocáveis, nós temos o nosso problema. Mas eu acho que todo mundo concorda, né? Do jeito que está, chegamos quase que ao fundo do poço. Quem é que nunca pensou, tem 50 milhões na casa do deputado, qual o problema de eu ultrapassar pelo acostamento? Os caras roubam tudo na cara de pau lá, qual o problema de eu jogar um papel no chão? Então é para isso daí também que a gente está indo para cima deles. A gente veio aqui para conhecer a educação, mas certamente, se o Japão não tivesse uma cultura, uma moralidade bem fixada e bem definida, certamente aqui não seria um país tão próspero. Então eu espero aprender muito com os senhores e também o motivo pelo qual levou vocês a saírem do Brasil para vir para cá. Quem sabe no futuro próximo a gente não consiga retornar, resgatar essas condições para que vocês voltem lá a tomar uma água de coco na praia do Rio de Janeiro, ou fazer como eu fiz hoje de manhã. Acordei naquele fuso horário gostoso, 4 da manhã, enrolei na cama, não consegui mais dormir. Às 5 da manhã acordei para correr. A minha namorada me deu uma correntinha de Natal, né? Primeira vez que eu não tive que tirar esse cordãozinho aqui para ir correr. Lá no Brasil, talvez eu possa perder a vida por causa disso. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu.
Já falaram tudo aqui. Não sobrou nada para mim. Eu vou advertir o pessoal aqui para falar menos, senão eu fico perdido aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar entre irmãos. Cadê a bandeira do Japão aqui? Deixa eu saudar aqui. Assim como fiz nos Estados Unidos, fui muito criticado no Brasil. Essa atitude de respeito a uma bandeira que também orgulha o mundo. A nossa terceira economia. Com tudo que nós temos lá, ela vai ser nem a primeira, a terceira, ao concurso. A economia lá na frente. Mas tudo bem. Bem, vamos lá. O que me traz aqui? Além de ver vocês, sentir um pouquinho. Se eu já estou sentindo saudades, imagino muitos de vocês, lá do nosso querido Brasil. Sempre vai ser a nossa terra. Nós não saímos de lá para criticar, para falar mal do Brasil, mas também não vamos esconder a verdade. Porque se tudo estivesse bem, eu continuaria como deputado. Afinal de contas, a vida de deputado do Brasil é muito boa. Pode ter certeza disso. A não ser, né, aquele deputado que quer fugir do establishment, quer fugir da normalidade e quer se apresentar como uma opção diferente, não apenas por palavras, mas por um comportamento que vem ao longo de muito tempo dentro do parlamento. Eu sou criado numa região próxima a uma grande comunidade japonesa, está de Registro, lá do Ribeira. Tem alguém daqui, está de lá? Não? Eita, valeu! Registro mesmo? Juquiá, tem uma família lá em Juquiá, 7 Barras, morei em 7 Barras também, muito japonês lá. Quando eu era jovem, pescava no Rio Ribeira de Guapo. Um frio desse aqui era o máximo quando chegava lá, mas quase dia sim, dia não. Entrava com água até o pescoço, arrastava a rede no Rio Ribeira e cuidava da minha vida. Não era crime, não. Hoje, se fizer isso, é crime. Você pode afumar uma pedra de paralelepípedo, não tem problema nenhum. Mas se for para trabalhar, é complicado lá no nosso querido Brasil. Venci. Nunca vi um japonês lá pedindo esmola. Nunca vi no momento um japonês em programas sociais do governo. Nunca vi um japonês pedindo cota. Então, obviamente, a tradição daqui, a cultura, é um pouco bastante diferente da nossa, né? E nós temos que procurar o que é bom. Procurar estes exemplos. Por isso, os objetivos da minha passagem por aqui. Uma coisa é falar do Japão. A outra é estar aqui, ver vocês, olhar na cara, bater um papo rápido. Ok? E... tá no telefone. E tentar mudar alguma coisa. Então, eu fiquei de lá, então, né? Com 15 anos de idade, eu participei da luta armada ao lado do Exército Brasileiro, em 1970. Lá no Vado Ribeira, Registro, teve a passagem do Lamarca por lá, né? Que pertencia à organização terrorista da VPR, a mesma da Dilma Rousseff, que a imprensa nunca falou nada. A imprensa nunca falou nada. A de mim fala, inventa um aumento, etc. Porque eu passei a ser algo diferente quando me elegi deputado federal e tomei posse na Câmara em 1991. Mas tudo bem. Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, então, e atualmente tenho 27 anos de deputado federal. É uma vida praticamente dentro da Câmara. Eu conheço, até para convivência, tudo que acontece lá dentro, ou quase tudo. E resolvi, então, com questão de 3, 4 anos, falar o seguinte: como é que pode alguém vindo do Vado Ribeira, a região mais pobre do estado de São Paulo, que inclusive agora, acreditem, está importando bananas do Equador. Realmente o Brasil é um país de bananas. Para importar bananas do Equador via Canal do Panamá é uma coisa inacreditável, mas o Brasil está fazendo isso aí. No meu entender, é para matar a economia da região, uma das regiões mais ricas do Brasil, no tocante a riquezas minerais. Talvez a intenção seja essa, né? Mas tudo bem. Então eu resolvi, então, há 3, 4 anos, tomar a decisão. Como é que eu posso, né, sonhar em ser presidente da República com todo esse mar dessa bandidagem que governa o Brasil? Okay? Sem dinheiro, sem partido político, nunca tive partido para dizer que poderia ser meu, tá? Sem nenhum governador comigo, sem nenhum grande prefeito comigo, odiado pela mídia, okay? E mais com Deus no coração e com o povo ao seu lado, acho que
nós sonhamos que seria possível. E hoje em dia é uma realidade. Se não fosse realidade, tá? A imprensa, de maneira geral, lá no Brasil, bastante parecida com a norte-americana, no caso do Trump, não estaria dando tanta pancada. E quando se tira Lula do quadro, né, que é inadmissível pensar que esse cidadão possa ser ainda candidato a alguma coisa. Tira ele fora e está em primeiro lugar disparado. Mas isso não é garantia de vitória. Terminar um jogo entre 3-0, tem um segundo tempo. Tem algum palmeirense aqui? Eu lembro do jogo do Vasco e Palmeiras. Nós viramos 3-0 em São Paulo e o Romário jogava no Vasco, perdemos por 4-3. Você vê o Corinthians perdendo para todo mundo, né? Para os pequenininhos, e vai dar um cascudo lá na porcada. Agora nesse último jogo de domingo aí. Então botamos no papel, basicamente sozinho, e o que tinha que fazer? Comecei a andar pelo Brasil, ver os problemas e como solucioná-los sem dinheiro. O Brasil está quebrado. Nós terminamos esse ano passado aí, pagando tudo que tinha que pagar, ainda devendo em torno de 50 bilhões de dólares. Com toda a riqueza que nós temos. A gente vê aqui, dá uma zoiada para o Japão, né? Falei, olha o que eles não têm. Você não tem recursos naturais aqui? Tem? Acho que não, né? Terras cultiváveis em abundância? Não tem. Região para turismo de praia? Não tem. Não tem. Nós temos tudo lá. Então olha o que vocês não têm e o que vocês são. Olha o que nós temos e nós não somos. O que tem que mudar? É o quadro político. Não vai ser uma frente para retaguarda, como dizemos nos quartéis. Frente para retaguarda, o soldado pula para trás e caminha para o sentido oposto. Mas temos que achar um ponto de inflexão. Mexer com uma classe política que está acomodada há muito tempo. Bem, assim sendo, começamos nossa partida e ao longo do caminho fomos aí trazendo gente para o nosso time. Como o Onyx Lorenzoni aqui, o nosso amigo Luiz aqui também, entre outros. Nós temos hoje em dia em torno de 40 e poucos deputados que estão nessa batida. O que a gente vai buscar? Geralmente o pessoal pergunta para mim, qual a sua primeira medida? Eu falei, primeira, meu Deus do céu, tem uma pancada de medida para ser tomada. E é diferente de quando o Brasil foi descoberto. Você podia começar a fazer as coisas. Lá você tem que começar a desfazer. Começa na educação, as escolas, ensino superior, né, e agora o ensino médio também, até meu fundamental, se transformaram em grande parte em uma fábrica ali de produzir militantes de esquerda. Quem olha nos livros lá, ser capitalista é o inferno e ser socialista está no paraíso. Livros que eu tenho comigo de endeusando Fidel Castro e tantos outros lideranças, né, mundiais que levaram os seus respectivos países à miséria, ao fracasso e ao sofrimento. Há pouco tempo, Lula, presidente, ainda esteve na Venezuela e falou: a Venezuela pode faltar tudo, né? Menos democracia. Quando o Papa morreu, foi meio próximo mais ou menos próximo, né, da questão lá do Fidel Castro também, o passamento dele, né? Eu lembro da fisionomia da Dilma, né, numa oportunidade, e a fisionomia dela também, quando se aproximou de Fidel Castro, ou melhor, o Papa morreu não. Quando ela esteve visitando o Papa, tinha uma fisionomia, né, que a gente via, e quando esteve lá na morte do Fidel Castro, ela estava muito mais emocionada, positivamente, vamos assim dizer, por estar do lado dele. Então isso daí no Brasil não é fácil, por quê? Isso leva ao atraso. Tem com todos os problemas, né, que o Lula tem, todas as acusações, as pesquisas, é mais ou menos isso que está aí, tá certo? Em torno de, não 35%, mas uns 25% de aprovação ele tem. Agora, quem é que aprova esse cara? É gente que não tem nada na cabeça, que gente que sofreu uma verdadeira lavagem cerebral. A gente vê muitas vezes, como é que pode aí, em alguns países ali do norte da África, o elemento com 20 e poucos anos de idade, amarra um cinto de munição, de explosivo e se explode, né? E vai se encontrar com as virgens, tá certo? Agora, como é que... Se vocês estão aqui, né? Eu não precisava ir tão longe. Mas isso é desde criancinha que vai botando aqui na cabeça das pessoas. Lá no Brasil não é diferente. Desde criancinha, fica se falando de Che Guevara, Fidel Castro.
e lideranças do passado também, da União Soviética, da China de antigamente, e a pessoa fica achando que o socialismo é isso, o comunismo é uma maravilha, onde todos são iguais. Só esquece de falar, eles têm razão, né? Todos são iguais na miséria. Então isso na educação tem que começar a ser desfeito. O atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, propôs há um ano e pouco uma reforma educacional lá. No meu entender, não era ruim. Tá? Logicamente, cada um poderia propor ela até um pouco melhor. Não era ruim, era boa. As escolas de ensino fundamental pararam. A molecada de 12, 13, 14, 15 anos em greve, por meses em greve, contra aquilo, né? Porque eles são cooptados, são presas fáceis na mão desse tipo de professores. A gente briga em Brasília ao projeto Escola Sem Partido, mas não é fácil. Você aprova a lei aqui lá no Brasil e o pessoal não cumpre lá embaixo. É coisa quando se fala em ideologia de gênero. Nós aqui negamos, no Plano Nacional de Educação, a história da ideologia de gênero. O pessoal ensinando sexo para a criancinha a partir de 6 anos de idade. Né? Sexo homo, inclusive, né? Hétero está errado, não entender qualquer um está errado, tá certo? Mas ensina esse tipo de comportamento. Então a gente nega na lei, o que eles fazem? O PT. As editoras que fazem os livros, chega lá, editora X. Olha, essas meia dúzia de páginas você tem que botar lá de menino se beijando, menina se acariciando, e tal, porque se você não botar no meio do livro isso, eu vou na editora Y. Os caras fazem isso. Eu já dei o recado para as editoras. Se eu chegar lá, se o governo estiver devendo, vai levar um calote de mim, que eu não vou pagar. Tá? A educação basicamente é muita coisa, mas é por aí. Quando você vai para a questão da economia, pô, o Brasil está amarrado, né, em grande parte, ao Mercosul. O comércio feito pela questão ideológica. Temos que romper isso daí. O Mercosul é importante, sim, mas não é a estatura que tem atualmente. Devemos buscar fazer comércio com o mundo todo. E não é apenas vender os nossos commodities. A Alemanha, por exemplo, é o país que mais lucra com café. E, pelo que eu sei, não planta um pé de café. Né? Falta tecnologia para nós, né? Agregar mais valor naquilo que nós produzimos, em especial nas questões do nosso subsolo. Nós temos tudo na tabela periódica, tudo. Olha, 7 cacetadas, eu tinha decorado isso quando era garoto, né? Todos os elementos, olha, temos tudo lá. E alguns que só nós temos. E isso é vendido de forma irresponsável, entendeu? O que é mais grave? Agora, um país em especial, né, está comprando as minas, nem compra mais o produto feito por nós, compra as minas diretamente e se exporta e vai para fora, e o valor agregado aqui é incomensurável. Costumo dizer, a gente manda para fora, por exemplo, um navio de minério de ferro, recebe de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Nós, no Brasil, não fabricamos uma máquina de fazer 4 operações. Eu acho que não preciso falar mais nada a que ponto nós chegamos. E nós, logicamente, perdemos o que há de melhor. E vocês aqui, com toda certeza, o extrato do que há de melhor no Brasil, que não é fácil vir para cá. Aqui tem que enfrentar uma cultura diferente, clima, casar com japonês é ruim ou não? É por causa do bafo? Qual o problema? Tem algum problema, a Japarada tem que explicar para a gente qual é o problema aí, tá? Eu sei ou não? Tá? Então, essas pessoas, né, como por exemplo, há poucos meses, tem uma menina formada pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, que conseguiu tirar da prancheta uma tela de grafeno. Para que serve esse trem aí? Serve para dessalinizar a água do mar. De imediato, ela foi para onde trabalhar? Foi para a Inglaterra. Como, por exemplo, está na prancheta ainda uma super bateria de grafeno. E os pesquisadores, né, e os brasileiros, são a minoria, pouquíssimos, a grande parte do que estão na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, são de fora. Tá? E eles estão lá com, basicamente, já estava chegando no mercado uma bateria de grafeno para telefone celular, que em 10 minutos é recarregável. E essa super bateria que está na prancheta, e vai sair daqui a pouco, vai passar para nota fiscal, tá? Seria, no entendimento deles, uma revolução na indústria automobilística de veículos movidos a energia elétrica, porque essa bateria seria recarregável em poucos segundos, dadas as propriedades do grafeno.
E autonomia, lógico, né? Você vai parar para tomar um café no bar, né? No restaurante na estrada, quando volta, tem mais uma autonomia de 700 quilômetros. Por aí parte o mundo, né? Assim caminha a humanidade. E nós, lá no Brasil, não temos. Eu sonho com o Vale do Silício no Brasil, tem que ter isso aí, começar um embrião. Existem células lá no Brasil que tratam disso aí, mas tem que ser algo mais coordenado, né? Mais sintonizado, ligado realmente ao mundo todo. E olha só, quando eu estive na Universidade Mackenzie, São Paulo, para ver lá a questão do grafeno, eu fui lá acertado com 2 cientistas, na saída tinha uma quadrilha me chamando de homofóbico, fascista, né? Aquelas pessoas lá, uma minoria que tem dessa maneira, mas bastante barulhenta. Eu fui no alojamento dos cientistas. Tinha 60 lá, uns 50 eram estrangeiros e apenas 10 eram nossos. E o governo, que costuma atrapalhar em tudo, né, da vez poderia colaborar com bolsas, não conseguiu. E vi uma menina lá que é tudo diferente, né, branquela demais. A gente sabe, quando chega no ambiente, não é parecido com o nosso brasileiro, sabe? E perguntei para uma menina, dei uma boa tarde para ela, deu boa tarde. E daí eu perguntei de onde era ela. Ela era de Angola. Ou seja, quem bancou essa menina lá, quem está bancando, não é o governo de Angola, é o governo chinês. E a China está comprando o Brasil. Não quero dizer que não devemos fazer negócio com a China, vamos fazer negócio com o mundo todo. Mas deixar comprar o Brasil, como estão fazendo em todas as áreas, eu acho que, no meu entender, é responsabilidade por parte da nossa população. Temos também um problema seríssimo. Quando eu comecei a falar, muitos dos economistas davam uma pancada em mim, né? Que eu falava o seguinte, que sem segurança não tem economia. E o pessoal me criticava, mas agora muitos já conseguem entender. Porque a economia começa no feijão com arroz. Começa no homem, na mulher, abrindo o negocinho lá embaixo, né? A economia começa por aí. O ano retrasado, na Barra da Tijuca, onde eu moro, 400 estabelecimentos comerciais foram fechados. A grande maioria por questão de segurança. E o Brasil caminha dessa forma. Num pequeno espaço de rodovias lá no Rio de Janeiro, entre a Avenida Brasil e a Presidente Dutra, 40 quilômetros, em média, 27 caminhões de carga são roubados por dia. O garoto falou aqui de roubo. O roubo lá é com fuzil. Não adianta você ter carro blindado, não. Tem que ser a blindagem máxima. A arma é legal no Brasil? A arma é legal lá para nós, cidadãos de bem. Por isso que eu defendo lá que cada cidadão possa ter a posse de arma de fogo e, grande parte, ter também o porte de arma de fogo, porque a bandidagem já está armada. E nós não temos como reverter esse jogo. Não adianta falar em controlar fronteiras. Logicamente, a atuação das Forças Armadas, da Polícia Federal, poderia ajudar isso daí. Mas é quase impossível você controlar. Não é apenas uma fronteira de 17 mil quilômetros. São os portos também. Os portos e aeroportos. No aeroporto do Rio, a questão de 3, 4 meses, pegamos lá 60 fuzis. Quer dizer, quantos outros vão chegar? Por coincidência foi preso agora ontem, acho que foi em Miami, o maior contrabandista de armas. Com toda certeza, outro ocupará o seu lugar. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Sim, mas você tem pena de morte aqui. Aqui funciona. Você quer ver uma coisa? Já que você está falando aqui, né? Você é uma jovem, tá certo? Mas vamos supor que você tivesse cometido um gravíssimo delito lá no Brasil. Não ia, não. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora, caso você esteja grávida, você vai para a prisão domiciliar. Você vai para casa. Caso você tenha um filho de até 12 anos de idade, agora interessa o que você cometeu, você vai também para a prisão domiciliar. Esse é o nosso Brasil. Está uma maravilha o Brasil. Tá? Lá, a política de direitos humanos é voltada para quem faz a coisa errada. Lá existe a política do desencarceramento. O presídio está muito cheio, vamos esvaziá-lo. Os coitados vivem em situação subhumana. Há poucos meses, o Supremo Tribunal Federal indenizou um preso porque ele estava dormindo encostado numa privada no presídio. Pelo amor de Deus. Então, no Brasil também, entre outras coisas, inventaram há pouco tempo, não é lei, né? Via Conselho Nacional de Justiça, que lá o Supremo legisla, o Conselho legisla, o Tribunal Superior, o STJ legisla também, tá? Então decidiu há pouco tempo criar a tal da audiência de custódia.
A pessoa é pega, lógico, flagrante delito, né? E vai ter até 24 horas para ser apresentada perante o juiz. E ela vai com o seu advogado. Quem aprendeu fica fora. E a pessoa conta a historinha, 60% dos casos são postos em liberdade. E num número próximo a 10%, quem sai respondendo o processo é o quem aprendeu. Que lá no Brasil existe a figura da tortura psicológica. Se o cara chegar para o juiz e falar que o policial fez careta para ele, falou que ia chamar o lobo mau, tá? Para puxar, para morder a perna dele, e ele estava apavorado com isso, tem juiz que entende que não é esse o comportamento do policial e vale a palavra do marginal. E é posto em liberdade e o policial responde o processo. Então tem esse problema de cultura, que praticamente estão destruindo a nossa cultura com ideologia de gênero. Tá? Temos a questão da segurança no Brasil, temos a questão ideológica no Brasil, que é bastante pesado também. Esse pessoal da esquerda, que foram rechaçados em 64, certo? Conseguiram ao longo do tempo ganhar a guerra de informação, reverteram completamente perante a opinião pública lá o que realmente aconteceu naquele momento. O que eles queriam, né, era uma ditadura do proletariado. E as Forças Armadas não deixaram, com o apoio da população, dos empresários, da Igreja Católica, da OAB, de toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora. Okay? A Igreja Católica, no pré-64, né, os padres pregavam abertamente, pediam a Deus, tá certo? Que o militar praticasse a intervenção e não deixasse o Brasil se comunizar. Que tínhamos exemplo de pouco tempo atrás, de 59, o que aconteceu em Cuba. Tá? O governo, na época, o João Goulart, vivia na China comunista. É diferente do que é hoje? Sim, né? Tem uma certa diferença. Mas vivia lá, vivia em países ditatoriais, tinha uma amizade enorme com o Fidel Castro, com o Che Guevara, que era vivo ainda. E aconteceu o 64. O pessoal fala que foi golpe, né? Não foi golpe. Tanto é que quem caçou o presidente foi o parlamento, no dia 2 de abril de 64. Nem houve 30 de março. Mas isso não é o caso de tocar nesse assunto agora aqui. Em grande parte, isso está sendo revertido por pessoas como o professor Olavo de Carvalho. Okay? Em parte, bem menor, o meu posicionamento na Câmara, sempre batendo de frente com essas pessoas que mentiam e mentiram muito sobre o que passou, porque esse sonho deles, de uma grande pátria bolivariana em toda a América do Sul, tá? Onde teria, então, um barbudo também lá, como teve Fidel Castro por muito tempo, não estamos livres disso ainda. Então, graças a Deus, que aconteceu o impeachment, 1 ano e pouco, da senhora Dilma Rousseff. Se ela continuasse no governo, com toda certeza o processo do Lula estaria atrasado, e ele seria candidato no corrente ano, e pelas fraudes nas urnas eletrônicas, que ninguém confia na urna eletrônica, estaria, com toda certeza, seria eleito, e continuaria o seu processo. E as pessoas de bem continuariam saindo do Brasil. Grande parte de vocês está aqui é por esse tipo de política, né? Voltada para a demagogia, para o populismo, que ninguém aguenta mais. Tem que começar a mudar. Alguém que pode ter certeza que eu sofro pressões, sofro ameaças, não vou ficar chorando, né? Estou me propondo a capitanear essa cruzada. Problemas temos bastante, não falta problema para mim, para minha família. Tenho uma filha de 7 anos de idade, tá? Tô nativo ainda, hein? Tô com 62, com 55 estava nativo, com 62, continua ainda. Já que você chamou de lindo, não opere suas cataratas. Já virou. Então, basicamente, é isso que estamos fazendo aqui, mostrando para nós, irmãos brasileiros, tá, que estão vivendo aqui nesse país amigo, país irmão, um país que, juntamente com outros, gostaria muito, caso Deus aí dê essa missão para a gente, fazer intercâmbio, fazer negócio e fazer parcerias. Tá? Nós temos o que o mundo não tem, tá? E vocês têm o que nós não temos. Levaremos 50 anos para ter. Tá? Então dá para fazer parceria igual um casamento. Os dois lados têm que dar bem. Não é um lado só um lado está bem. Só aquele cara casou, ele quer ver o jogo do Palmeiras, ele quer tomar a cerveja dele, tá? Quer impor um montão de... Né? Só ele é o dono em casa, não vai dar certo esse casamento. E vice-versa também. De vez em quando vocês também jogam pesado contra a gente. Né? Então
Então é isso que nós queremos, é parcerias, é buscar países democráticos, países que praticam o livre mercado, países que aceitam a dupla mão do desenvolvimento. Então é isso que nós procuramos no meio de todos aqui, desses países que têm um pensamento semelhante ao nosso. E pedir a Deus, né, que eu sei que ele é brasileiro, tenho certeza disso, já teríamos ido para o Beleléu há muito tempo, que nos ajude, né, que nós tenhamos aqui um ano tranquilo, certo? Que tenhamos aí paz para poder votar e decidir as eleições, que não haja fraude eleitoral, que o voto impresso que está sendo ameaçado agora, garantido por nós em 2015, e continue realmente valha por ocasião das eleições, e nós possamos então, pelo exemplo, isso tem que ser dito, né? Pelo exemplo, tá? Poder pedir que todos nos acompanhem nessa cruzada que será bom para, não só para o Brasil, mas mandamos entender para grande parte do mundo como um todo que pensa da mesma maneira que nós. Meu muito obrigado a vocês. Brasil acima de